E agora sim, meus amigos, a partir deste momento, convosco, através do nosso canal, o canal VWR Audiovisual. Conosco temos já a presença da Sónia, da Creuza, da Fatinha Rocha, possivelmente a Helena Muniz também entrará. No entanto, boa noite, Sónia Sousa. Boa noite, Joseph Lemos, Creuza Lacerda e Fatinha Carvalho Rocha. Boa noite a todos os nossos ouvintes e a todas as pessoas que nos seguem através das redes sociais e do YouTube. Boa noite. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fatinha Carvalho Rocha. Olá, boa noite a todos. Um fim de semana muito, muito feliz. Poderia ser muito melhor se não fosse assombrado pelas malditas guerras que nos estão a assolar. É com elas que estamos a viver e eu penso que durante toda a nossa existência elas vão estar aí, umas mais, outras menos. Boa noite, Creuza. Boa noite, Brasília. Boa noite, Joseph. Boa noite, minhas colegas, a Fatinha, a Sônia e as demais também que não puderam até agora, né, chegar. E boa noite aos nossos ouvintes. E vamos rezar para que essa guerra possa parar. Oração é capaz de ajudar muito, sim. Pois bem, estamos aqui hoje para debater algo que talvez não tenha pés nem cabeça. No entanto, é um facto real. Ou seja, dividir a cama com um estranho por 580 euros. Mas será isso mesmo? Será que este assunto, pelo menos o título deste assunto, é realmente aquilo que as pessoas poderão pensar? É possível que sim, é possível que não. Depende de cada um, depende de cada percepção que as pessoas tenham de um texto que foi lido durante o programa e que agora aqui vamos debater. Eu vou começar precisamente hoje, não pela ordem de entrada, mas vou começar pela Fatinha. Fatinha Rocha, 580 euros para dividir a cama. Será que isso é possível? O possível deve ser, tanto é que alguém já o fez. Se perguntar assim à cama-roupa se eu dividia a minha cama por 580 euros com outra pessoa, assim também à cama-roupa diria que não. Mas, dadas as circunstâncias dessa senhora, ela dividiu a cama porque ela precisa de dinheiro, né? Ela teve dificuldades económicas e dividiu. Mais do que isso, ela dividia alternadamente com duas pessoas estranhas. Portanto, ela dividia ao meio, ela dormia num lado e a pessoa estranha dormia no outro, e depois alternava com outra pessoa. Ela impôs regras de respeito e provavelmente de outros princípios que ela estipulou, e assim foi. Na verdade, dividir a cama por si própria, assim, nesses termos, é esquisito. E eu não o faria. Digo que não o faria, mas quantas vezes nós já dissemos que não faríamos isso e aquilo e depois, dadas as circunstâncias, até fazemos coisas que já afirmamos nunca fazer. No entanto, a gente seguir os exemplos de jovens, há muito que se faz isso, não bem assim nesses termos, mas, por exemplo, nas residências universitárias, os jovens dividem os quartos há muito tempo, nas residências, nas repúblicas universitárias, nas instituições, e há problemas sempre, como há em tudo na vida, há consequências disso. Mas, de facto, isso é esquisito. Eu até me dá vontade de rir, mas eu hoje não tenho muita vontade de rir, porque essa história da guerra está mexendo comigo. Mas, até para desmistificar um bocadinho esse assunto, que é muito pesado, eu digo assim, quiçá.
Olha, a minha avó dizia que a necessidade aguça o engenho. E realmente parece ser o caso desta senhora, que vão desculpar, mas eu já não me lembro do nome, que se vê numa situação complicada em plena pandemia, onde um negócio que ela tinha faliu, o namoro acabou, as aulas online não eram, ela não ganhava o suficiente, e então ela, para manter o seu apartamento, a solução que encontrou foi alugar metade da sua cama a um completo desconhecido, ou dois. Com um ela dormia, com o outro ela alternava, uma vez dormia ela, outra vez dormia ele, que se calhar trabalhavam por turnos ou coisa assim parecida. Ela estipulou um conjunto de regras e a verdade é que, se fazendo isto, ela conseguiu angariar dinheiro para abrir um novo negócio. Tem a ver com modelos modelos fotográficos e modelos de passarela, mas com curvas, tamanhinhos maiores, assim como vê, por exemplo. É assim, estamos a falar da Austrália, estamos a falar de um país mais desenvolvido, onde se calhar as pessoas são mais desinibidas e não têm tanto preconceito, tanto pudor em relação a isto ou aquilo. No entanto, dividir a cama com outra pessoa que nós não conhecemos é sempre acho que é complicado. Eu acho que não conseguiria. Mas pronto, havendo a compreensão, havendo o respeito, havendo o distanciamento, por que não? Não é? Se ela consegue, outras pessoas vão conseguir. Até porque já há vários hostels em que as pessoas praticamente dormem em beliches de lado a lado, que acabam por não ter privacidade nenhuma, não é? Eu não o faria. Eu não o faria. Não era capaz de pôr uma pessoa na minha cama que eu não conhecesse. E depois isso leva a outras questões, que é, portanto, depende do tempo de aluguer, se é curto ou uma coisa, se é um aluguer mais longo, de alguns meses, vai-se ganhando alguma amizade, alguma familiaridade. Isto pode levar a outras coisas, porque somos irmãos e às vezes há carências de parte a parte. Enfim, é um bocadinho controverso este tema, mas a verdade é que para ela funcionou. Se para ela funcionou, deve funcionar para outras pessoas também. Até porque está aqui um outro problema implícito. Ela alugou a cama, aquela cama onde ela dorme, porque ela não tem outra. Portanto, que é outro problema das sociedades modernas, que é a própria habitação. Ela deve ter uma casa pequeníssima, porque senão ela alugava um sofá, por exemplo. Se calhar estão a dizer? Isso é outro problema da habitação e eu já ia dizer das novas gerações, mas já não só das novas gerações. Ela é uma senhora que já trabalha, não parece que tenha 20 anos, não é? Não, tem 36 anos. Pronto. É um problema que se está a tornar transversal a muitas gerações, que é o próprio problema da habitação. Exatamente. Agora vamos saber da Creusa acerca deste assunto, que é ou não sério. Depende de quem o possa absorver ou não. Como é, Creusa? Eu penso assim, Joseph, a situação leva a pessoa a fazer coisas que às vezes não quer, né? Há determinadas situações que você pratica, talvez, alguns atos que você não queria, como é o caso, eu acho que é Lawrence, né, o nome dessa australiana aí de 36 anos, que devido à pandemia, ela teve que optar por esse lado, em vez de fazer outro, talvez, ainda mais perigoso, porque, de certa forma, eu acho uma atitude meio perigosa você colocar um estranho dentro da tua casa, dividir a tua cama, principalmente o teu leito, né? Ela não teve outra opção.
se estava endividada, se precisava de recursos, sua situação econômica estava, digamos, à beira de um caos mesmo. Ela deve ter olhado para a direita ou para a esquerda, não tinha recurso e não viu outra alternativa, então ela partiu para isso, e é uma coisa que está crescendo, não só lá, como eu já li no Brasil também, já está com essa moda, como é que diz em inglês, hot bed, né, que fala assim, então, que é a cama aquecida. Então, tanto lá, em outros países, jovens que vão para outros países para estudar já estão usando essa prática pela situação econômica, mas é claro, não é tão fácil uma pessoa tomar uma determinada atitude dessas, porque nós gostamos do nosso espaço. De certa forma, a pessoa invade a sua privacidade. Não tem como não invadir. Se eu estou com você na mesma cama, no mesmo recinto, de certa forma, a minha privacidade é podada e a tua também. Mas também lá diz que há regras, né? Há respeito, cada um tem que respeitar o espaço do outro, há um limite. E eu quero entrar aqui, foi bem interessante, esse tema é muito interessante, que gerou realmente discussão em algumas conversas minhas com amigas, até no salão, né, arrumando o cabelo, falando do tema, alguma diz, ora, a situação que eu estou, eu ter que dividir por uma situação econômica, a cama com alguém, mas elas levam para o outro lado também a situação, vamos supor, da solidão. A solidão. Eu ficaria ali deitada com um desconhecido, digamos, no caso, a amiga me fala, com um homem. Sei lá, ele é bonito, aí descreve mais ou menos. Esse homem precisa desse recinto, desse espaço na minha cama para dormir. Será que eu mesma não vou invadir o espaço dele? Palavras dela, né? Será que esse homem também não vai olhar para mim em algum momento, não? Se eu estou falando aqui sexos opostos, né? Que pode ser também duas pessoas do mesmo sexo, né? Sem problema nenhum. E vai que essa pessoa também, mesmo que haja, como foi dito, essa regra, eu não invado nem você, mas a situação faz o momento. O que eu quero dizer é, como a Sônia falou, não divido a minha cama. A Fatinha também, possivelmente nunca. Eu, particularmente, digo a mesma coisa e estou de acordo. Agora, não sabemos se um dia vai ter essa situação para nós, porque não deve ter sido fácil para ela. E eu achei até uma ideia inteligente. Você pode até pensar, mas será que não havia outras oportunidades, outros meios? Claro que há inúmeras vertentes, mas no momento foi o que surgiu, deu certo, cresceu, abriu outro negócio e está aí crescendo e é algo que está expandindo para tantos outros países. Não vou dizer que seja normal, não é normal, não é verdade? Não é normal isso. Agora, voltando ao que já falamos mesmo, a necessidade faz a pessoa fazer coisas que você jamais imaginou fazer. É assim que eu vejo. Pois bem. Vai, Sónia. Vou. Realmente, a necessidade faz as pessoas fazerem coisas impensáveis, não é? É como esta senhora que de resolver dividir a cama com um perfeito estranho. Cá está. Ela pôs à prova, pôs à prova também outra pessoa. Isto podia ter corrido muito mal. Porque imagino que se é uma pessoa que ela não conhece, que ela não tem referências nenhumas, até é perigoso, não é? E em plena pandemia, que as pessoas estavam todas fechadinhas, ela tinha poucas opções até de ser acudida.
de qualquer maneira, epá, eu já passei por muitas coisas na minha vida, mas isto foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça, fazer, alugar metade da minha cama. É que temos que estar todos preparados para o estúdio virtual, porque surgem coisas diferentes, não é? Exatamente, exatamente. A Creuza levantou a mão. Sim, Pode a falar. Sônia disse muito bem que já passou por muitas situações, né? Mas nunca pensou nessa possibilidade, né? Eu também já passei por inúmeras situações dificílimas. Claro que não passou essa possibilidade, nem outras também, graças a Deus, no sentido má, né? No sentido de, isso aí a gente não conhecia. Eu, particularmente, não conhecia esse termo aí, né? Cama aquecida. Vocês já conheciam, talvez, não sei. Mas outras pessoas, esse tema, ele não abrange só a cama aquecida. Ele abrange também a outras situações que muitas pessoas tomam atitudes adversas e no sentido de assalto, no sentido de pegar as coisas, no sentido de fazer coisas ruins. Eu vou fazer isso porque não há outra possibilidade. Outro dia eu vi aqui no Brasil, supermercado que eu conheço, onde eu faço compras, um pai que foi preso, espancado porque pegou o pacote de feijão, porque em casa ele não tinha nada. No supermercado famosíssimo aqui em Brasília. Foi espancado porque pegou. Será que ele pensou em pegar aquilo se ele tivesse a condição? Se ele tivesse condição financeira de comprar e não viver aquele espancamento? Depois, outro acontecimento, outro foi morto no estacionamento do supermercado, justamente por isso, por pegar leite, por pegar isso, e espancaram tanto a morte. Então, você está entendendo aonde eu quero chegar? Que esse tema não é só dividir uma cama com um estranho, a necessidade que levou essa moça de 36 anos a determinada atitude. Graças a Deus que até agora tudo bem e tomara que prossiga. Mas outras pessoas que fazem no caso citado, não é? Mas será que correu tudo bem? Ela diz que correu tudo bem, mas nós não sabemos. Isso é o que ela diz. Isso é verdade. Não sabemos. No meio disso tudo, ela não apanhou assim um susto ou outro. Pelo menos é o que ela relata, né? Para deixar talvez o tema aberto, para que ele realmente abra leque para outros países, como está sendo, né? Isso na minha opinião, é digamos, um trabalho considerado talvez perigosíssimo, como outros que nós conhecemos. Não é uma coisa simples. Abrir a porta da tua casa, não é? Exatamente. Abrir a porta da tua casa e colocar um estranho, hoje, muito bem, nós mulheres, hoje já é perigoso a gente sair com uma pessoa que você não, até conhece na internet, ou então vai em algum lugar e com a pessoa estranha. Quem de nós que ainda não passou por isso? Eu já passei uma situação, não dentro da minha casa, não alugando, mas por conversar com um estranho, é uma cena muito, muito triste, mas nós estamos falando de coisas estranhas, pessoas estranhas, onde já colocaram arma na minha cabeça para eu ceder, compreendeu? No caso, manter uma relação sexual. Eu já passei por essa situação, de estar num determinado local. É que essa relação sexual não é aflorada no tema. Mas eu já lá vou. A Fatinha quer acrescentar algo. Bem, eu só queria dizer que o mundo está a mudar e não vai parar, como dizia o chinês artista.
e as pessoas estão a moldar-se ou estão a desenrascar-se ou estão a tentar sobreviver num mundo que está em mudança. E a verdade é que muitas vezes os caminhos não são tão ortodoxos como a gente conhece. E a verdade é que em situações dessas ficamos sempre muito assustados porque pensamos sempre no lado mau. De facto, é um bocado assustador pensar, porque existe a distância a que nós estamos de outra pessoa a nível de intimidade, né? E na calma será um nível de intimidade, mesmo que não haja intimidade, mas as pessoas estão estão intimamente perto umas das outras. Depois existe a distância social, né? E por aí fora. E o caminho que esta mulher escolheu foi justamente por, no seu círculo íntimo, pessoas estranhas. Mas é verdade que nesses casos nós pensamos sempre o pior e nas coisas piores possíveis. Mas o mundo não é composto só por gente má e ruim. Eu, da mesma maneira que seria capaz de fazer isso com alguém da forma mais, respeitosa possível, acredito que os outros também o possam fazer. E eu conheço muita gente, o gosto de conhecer muita gente pessoalmente, a nível profissional, e sei que, felizmente, há muita gente boa. E depois há uns estafermos, mas ainda há muita gente boa. Eu não sei qual é a percentagem, mas ainda há muita gente boa, com as quais isso é possível. Pois é, Fatinha tocou num ponto. No ponto que eu queria que vocês se debruçassem, embora na generalidade o tema já foi abrangido. Duas pessoas, vejam só, duas pessoas repartindo a mesma cama, isto com regras ou sem regras, qual seria ou qual será o grau de respeito emocional que poderá existir? Sónia. É sim, para já o grau de respeito tem que ser elevadíssimo, não é? E a nível emocional têm que ser duas pessoas muito fortes. Tanto a pessoa que aluga a cama como aquela que vai para a cama alugada, não é? Porque eu não estou a ver. Eu também penso que esta senhora com certeza tenha um critério em relação às pessoas a quem ela alugou, teve algum discernimento em saber quem é que a pessoa era, o que é que fazia, informar-se minimamente sobre quem é que estava a pôr na sua casa, não é? Porque a verdade é que o mundo é um lugar perigoso. E como a Fatinha diz muito bem, há gente muito boa, mas também há gente muito má. E é assim, nós somos mulheres, nós conhecemos como é que são os homens e ela pode perfeitamente ter tido algum que, sim senhora, respeito não sei o que, não sei o que mais, mas a partir de uma certa altura arremessa ali em chico esperto porque a natureza humana faz parte. Eu também não conheço a senhora, não sei se a senhora era uma mulher apelativa ou não, claro que também faz diferença, não é? Ou se as pessoas que ela alugou se têm um aspecto apelativo também ou não. Isto é um tema um bocado é como eu digo, eu não era capaz de alugar isso, mas eu já fiz isso. Eu já fiz isso com a minha sócia. Quando nós vamos para o Porto escolher calçado, ficamos as duas no mesmo hotel e muitas vezes não apanhamos duas camas e temos que dormir as duas e eu não gosto nada. Pois é. Mas e temos bastante facilidade uma com a outra, mas cá está, é uma pessoa com quem eu não estou habituada a partilhar a cama. Segundo o texto, 3% dos estudantes estrangeiros na Austrália, principalmente em Sydney e em Melbourne, estão precisamente a aproveitar
a aproveitar esta situação, porque é mais barata. E agora, eu vou reunir novamente com a questão que eu pus há pouco. Gente jovem, mesmo sem ser gente jovem, Fatinha, o tal grau de respeito, o tal grau emocional, como seria ou como será? Eu penso que o grau de respeito pode ser tudo a nenhum, depende da prerrogativa que cada um leva. Pelos vistos, ela tinha um objetivo. Era dividir a cama porque foi a única opção. Ela parece que não tinha mais nenhuma, não tinha mais nenhuma cama, não tinha mais nenhum sofá, não tinha mais nada. E impus tremer as regras e o objetivo dela era aquele, era levar aquilo até ao fim. Nada nos diz que aconteceu algo em sentido contrário. Pelos vistos, parece que ela levou a bom porto o seu objetivo. Em relação aos jovens, eu creio que é mais fácil. Quando a gente fala em mudanças são sempre muito complicadas e a gente vê isso por nós. Quando há alguma coisa para mudar, há pessoas que ficam muito felizes, querem logo mudar e fazer coisas novas, mas isso é normalmente uma porcentagem muito pequena, porque a maior parte das pessoas mudar é uma fábrica de dor de cabeça, porque mudar implica trabalho, implica esforço. Os jovens, por natureza, são muito mais leves nesse tipo de coisas e eles aceitam as mudanças muito mais facilmente. Eu acredito que dois jovens bem formados, quer fossem rapazes ou raparigas, ou um rapaz ou uma rapariga, mais facilmente aderiam a esse tipo de situação do que os mais velhos, que já têm, se calhar, outro tipo de formação. Não, essa senhora, por acaso, mas ela era jovem também, tem 30 e tal anos, é uma jovem. Isso depende do tipo de pessoas que nós encontramos pela frente e aquilo que nós queremos encontrar. Pelos vistos, ela queria mesmo era dividir a cama para conseguir dinheiro para fazer face às suas despesas. Ela não estava fazendo esse tipo, não estava usando isso como um truque daquilo que a gente percebe, não? Ou daquilo que a gente possa inferir daqui desse pequeno texto. Ela não estava usando isso como um truque para outras coisas quaisquer, não é? Porque, vejamos, de uma situação dessas, pode gerar mesmo só dividir a cama, dormir, cada um dorme no dia de manhã, no outro dia, até logo cada um vai à sua vida, mas também pode gerar outro tipo de coisas, não é? Pode gerar outro tipo de situações. Não é uma coisa muito difícil, porque, vejamos bem, é a mesma cama com os mesmos cobertores. Ninguém falou que tinham uma tábua ao meio. Exatamente. Creusa, sobre precisamente esta questão do respeito, da emoção, duas pessoas completamente desconhecidas, até àquela altura, completamente desconhecidas, dormirem na mesma cama. Olha, muito bem a tua colocação, Fatinha. Pode acontecer e pode não acontecer, depende muito do emocional, de como eles vão estar naquele dia, de como eles estão se sentindo. E como eu disse também, vamos supor que seja duas pessoas opostas, né? A carência em que as pessoas vivem, realmente é difícil dormir numa mesma cama, sexo oposto, claro, e não acontecer. E os jovens também. Mas isso é possível. Oi? Mas é possível. Sim, eu falei dificilmente. Então, dificilmente pode ser e pode não ser. E vai depender muito do estado da pessoa. Porque você pode estar emocionalmente tão bem que hoje você não quer pensar em nada, você toma seu banho e você caiu ali na cama. O outro também. Mas pode acontecer um dia de um dos dois não estar tão bem, está carente e
de repente, iniciar, digamos, um toque, um carinho, mas que é possível, é sim, depende muito. Também é possível. Ou até isso. uma conversa, tipo, olha, não estás bem, o que é que se passa? E começar por aí. Mas as regras também podem ser. Tu deitas-te aí caladinho e não falas comigo, aconteça o que acontecer. Tu viras para o teu lado e estás a dormir. E eu estou aqui a dormir. E façamos de conta que estamos a dormir em camas diferentes. Depende dos objetivos. Que as regras podem ser quebradas, né, nesse caso. Também podem ser. Exatamente. Porque, no caso, se eu entendi bem, ou talvez não tenha entendido, se a cama que a Lawrence aluga por 387 euros, entendeu? Se é para ela dormir com alguém, essa pessoa que paga, ou se também ela pode alugar para duas pessoas diferentes, digamos, olha, eu tenho uma cama, uma king size lá daquelas enormes, estou alugando metade. Então, alguém se propõe pagar, o outro se propõe e ela dorme, digamos, em outro recinto. Digamos, não ficou claro isso. Até podem dormir três. A Carusa traz-me, leva-me a pensar numa coisa e leva-me também a poder saber ou querer saber a vossa posição relativamente a isso. A Fatinha já tinha falado antes na necessidade, aliás, toda a gente falou na necessidade que ela teve de fazer dinheiro e não sei quantos. Mas a verdade é que no texto, se nós prestarmos atenção no texto, ela não deve estar assim tão mal. E porquê? Ela própria diz, com esta prática, conseguiu dinheiro suficiente para abrir uma agência de modelos diversificados, ela até diz de várias curvas, isto quer dizer, uma agência de modelos estendida para qualquer pessoa, gorda, magra, velho, novo, etc. Portanto, ela não deve estar assim tão mal. Ela não diz que ficou na miséria, ela diz que os seus recursos financeiros reduziram. Provavelmente ela tinha uma fasquia mais alta na forma como ela vivia e depois aquilo reduzia. Então ela teve que ir buscar mais dinheiro para colmatar a quebra, mas não diz que ela ficou na miséria. Não foi para ela só diz que entrou em dificuldades. Portanto, por isso que, a meu ver, ela não alugava, não era para ela dormir, alugava só um espaço. A meu ver, ela aluga mesmo para duas pessoas estranhas. Sim, isso supõe-se que no início. Ela diz, alugando a metade livre da sua cama. Ela alugava a metade livre, a outra parte. A parte em que ela não dormia. Ela dormia na metade e a outra metade era a metade livre. Era uma cama grande. Exatamente. Agora, eu não tenho dúvida, o texto não, e ela também não fala sobre o assunto, mas eu não tenho dúvida que ela possa ter arranjado mais camas para pôr lá na sua casa ou no seu apartamento, onde queira, para poder chegar a esta coisa. Porque uma agência de modelos, e principalmente uma agência de modelos diversificada, tem que ter um orçamento como deve ser. Tem que ter um alojamento local cheio de camas king size, a metade de cada uma. Exatamente. Pode ter desenvolvido um negócio, por exemplo. É o que subentende. Eu subentendo assim perfeitamente, porque ela diz que conseguiu dinheiro suficiente, portanto que não tem problema nenhum para abrir essa agência de modelos. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela deve ter partido para a questão de mais uma cama, mais outra e outra, para poder alugar a metade, porque metade vai corresponder a um todo. Se são duas pessoas, não há dúvida nenhuma. Portanto, e ela gosta de camas king size, não é? Ou Queensland, porque ela diz aqui que abriu uma agência de modelos que dá visibilidade a modelos com curvas. Portanto, aquilo é tudo em grão.
Por desses concursos, o que se entende aí é que qualquer pessoa, gorda, magra, fraca, forte, velho, novo, essa agência de modelos é precisamente para esse tipo de pessoas e para esse tipo de atividade. Isso também diz muito dessa senhora. Há uma senhora que se baseia na sua vida na base do respeito. No respeito, Exato. tudo por igual. E isso é uma coisa que é evidente. E eu ainda digo assim, ainda pensei nisso, e não está fora de cogitação. Ela pode também, claro, ela deve ser uma mulher de respeito, ela pode ter a cama dela lá, quem sabe? Lá relata que ela iniciou esse trabalho após o término de um relacionamento, não é isso? E de repente ela ter alguém, né, que ela dorme com essa pessoa, então a minha cama lá eu já divido com essa pessoa, né? E o resto das camas, digamos, eu vou alugar justamente na parte da cama para cada pessoa, porque isso não está fora de cogitação. Se eu quero, digamos, a pessoa quer crescer no seu negócio, aí eu tenho a minha cama ali, eu tenho uma pessoa que dorme comigo, digamos, um primo, um sobrinho, então, eu já divido a cama com essa pessoa, porque essas pessoas que vão para dormir, eu entendi que não tem tanta intimidade, não deixou claro se a pessoa vai, leva sua mochila, toma banho, e no dia seguinte toma banho de manhã e vai para o trabalho. Ficou claro que a pessoa vai dormir e divide a metade da cama. Então, eu acredito que essas pessoas não sabem a convivência dela. Então, ela pode muito bem ter o espaço dela lá e dividir com uma determinada pessoa e crescer financeiramente fazendo isso aí que foi falado. Parece que é isso mesmo que aconteceu ou está a acontecer. Bom, alguém falou comigo acerca disto, porque o vídeo girou por aí e houve uma pessoa que me ligou e não é daqui, da Flórida, e diz assim: como é que um assunto desses vai parar numa discussão? E eu disse: é muito fácil. O programa chama-se Isto e Aquilo. E tudo o que nós escolhemos vem daqui e dali. Portanto, qualquer assunto pode ser assunto em discussão no nosso estúdio virtual. Já estamos habituados com ele. E pode ser o início do negócio. Eu estou a pensar que tem para aí muitas camas vazias. É capaz de alguém pegar na ideia do negócio. Não só. Atualmente, este ano principalmente, eu vi muitos pais muito aflitos para conseguirem alugar quartos para os filhos nas universidades. Portanto, isso se calhar futuramente vai acabar por ser uma solução. Sem dúvida, até porque... Não é melhor porque tira completamente a privacidade das pessoas, não é? Porque mas se calhar vai acontecer. Essa questão de dificuldade de alugar para os filhos que estudam ou para qualquer outra coisa, essa questão não é a falta de alojamento. São os preços que se estão a praticar neste momento. Eu falo pelos Estados Unidos, mas eu creio que isso é em todo o mundo. Em todo o mundo, porque a pandemia levou as coisas muito lá para cima. Eu não tenho dúvida nenhuma que a dificuldade não é encontrar o lugar. A dificuldade é poder pagar o lugar. Exatamente. Olha, então, eu por acaso... Não, é assim, tem a ver e não tem a ver com o tema. Eu vi um filme com a Jane Fonda e com o Robert Redford aqui há uns tempos em que a base era mais ou menos esta: duas pessoas, nesse caso duas pessoas já com uma certa idade, ambos viúvos, sozinhos, e então ela propôs a eles dormirem juntos, mas na base do respeito, só para ter ali aquela companhia. A verdade é que, mesmo com a idade deles e mesmo com todo o respeito,
as coisas avançaram, houve ali uma certa intimidade e eles acabaram por se envolver. Eu acho isto muito complicado, isto de dividir a cama. Quem sabe se essa australiana viu esse filme e sacou a ideia daí. Às tantas. Aquilo que eu percebo, o filme iniciou-se aquela junção daquelas duas pessoas por questões de solidão. Solidão, exatamente. E na solidão eles desenvolveram afetos, que é uma coisa perfeitamente aceitável. Natural, é natural. Se nós lemos no texto, isto aconteceu em plena pandemia, em que estávamos todos isolados, eu acredito que estas pessoas que dividiam este espaço também deviam estar sozinhas, não é? Porque é assim, nós temos de ver um homem casado alugar metade de uma cama para dormir. Deviam ser pessoas sem compromisso, sem soninha. Sim. Então, o seu marido, o seu excelentíssimo marido, vai para um sítio de onde é muito caro pagar um quarto. E existem essas camas. Eu estou a falar, o seu marido, que a Sónia está falando aqui comigo. Então, não é perfeitamente capaz o senhor de ir para um sítio, de ir uma cama, acabou, vai embora, dormiu e pronto, acabou-se? Nós somos capazes disso, nós somos capazes. Sim, claro que sim. Claro que a nossa educação, a nossa formação não chegou tão longe. Isso é complicado, não é? É complicado, claro que Isso é complicado. Até eu acho. O que eu estou a falar é que na situação que foi a situação de pandemia, em que as pessoas estavam em isolamento, estavam mais solitárias, que também era propício acontecer alguma coisa. Não estou dizendo que aconteceu ou que tinha que acontecer. Eu estou a falar também pela parte que vi no filme, que foram duas pessoas que estavam sozinhas que tomaram aquela decisão. Numa pandemia, nós sabemos o que é que custou o isolamento, o que é que custou estarmos isolados. E eu acredito que as pessoas, que a solidão possa levar a um encontro, a uma amizade, até só. Era neste ponto que estava a tocar. Não quer dizer que tudo a pessoa que ela alugou a cama que tenha que ter havido alguma coisa ou que tenha acontecido alguma coisa, não é? Pois bem, hot bedding. Isso é um hot assunto. Agora vos digo, e também ao público que está connosco, que se preparem, porque na próxima semana vem um tema que é atualíssimo e praticamente se está a falar no mundo inteiro. Preparem-se, porque o assunto vai gerar muita discussão, talvez muita controvérsia. Mas na próxima semana, no próximo estudo virtual, possivelmente teremos muita controvérsia aqui. Bom, não sei se as minhas guerreiras querem acrescentar algo mais sobre este tema, sobre a escolha do tema, seja o que for, para nós encerrarmos. Eu só queria dizer que esse hot bedding é um tema, eu acho que o tema não é o tema em si, a escolha das palavras é que foram um bocadinho tendenciosas. Eu acho que isso devia ser de cama para dormir e mais nada. As coisas já não levariam, porque aqui mete o calor e de onde mete calor. Acho que foi um bocadinho tendencioso este tipo. É possível, mas eu não... Mas é a expressão em inglês, não é? A expressão em inglês é hot bedding. Porque se for português, cama aquecida, é porque está frio e a gente, quando for para a cama, fica mais quentinhos. Mas é no sentido físico. Um saquinho de água quente, não é? É isso mesmo. Antigamente se usava. A verdade é que dormir numa cama sozinha, a cama está fria. Claro, e tem que aquecer. Quentinha, não é? Pronto. Vamos então despedir-nos
Eu vou começar pela Sónia. Foi a primeira a chegar, também vai ser a primeira a sair. Olha, muito obrigada. Se ela quiser sair, se ela quiser sair. Só para si. Boa noite a todos. Então. Espero que tenham gostado do tema. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, porque também é importante para nós ouvir a vossa opinião. É realmente um tema que não nos é comum a nós, açorianos, e que isto se calhar ia ser encarado como uma grandíssima peca-vergonha. O mundo é como é e as coisas são como são, e vamos mudando. Um bom fim de semana a todos e não se esqueçam de manter a caminha quentinha, que agora está chegando o inverno é tão bom. Obrigado, Sónia. Bom fim de semana. Creuza. Boa noite, obrigada a todos, foi um tema interessantíssimo, mas aqui no Brasil está meio difícil, né, de fazer isso, porque está muito, muito, muito quente, né, então nós estamos preferindo aquela cama bem espaçosa, pernas para um lado e para o outro. Muito bom o programa, um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Igualmente, e até para a semana. Fatinha Rocha. Olha, o tema dessa semana foi assim, engraçado, sem pés nem cabeça, mas até que foi engraçado e acho que deu para fazer aqui um belo debate bastante desanuviado. A situação em que vivemos atualmente é que é um bocadinho triste e pesada. Eu penso que se os homens quisessem, havia paz no mundo. Os homens é que provocam a guerra. Não há paz porque os homens estão muito interessados e estão obcecados pelo dinheiro, pelo poder, pelas religiões, pela política. Se eles pensassem um pouco nos outros de uma forma mais empática, como se fossem pensando em si mesmos, eu penso que as coisas melhoravam bastante. Essas guerras nem sequer começariam. Não se, por causa, eu sei, eu ia dizer não sei porquê, mas eu sei. As guerras têm sido extremamente preocupantes e têm-me dado um bocadinho cabo da cabeça, porque nós não sabemos onde é que isto vai levar. E por aquilo que eu vejo na televisão, está a levar a uma situação muito, muito má, muita mortandade, muita brutalidade. Eu penso que o homem, cada vez mais, está se aproximando dos animais irracionais. Espero que parem, que pensem e que mudem o rumo da história, porque isso está a ficar mal. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Então, boa noite à minha equipa maravilhosa, boa noite a toda a gente que nos está a assistir aqui no canal e boa noite também para aqueles que estão somente a escutar. Vamos encerrar então aqui no canal e depois vamos fazer também o encerramento para a rádio lá fora, para todo o mundo. Minhas amigas, boa noite, até para a semana. Despedimos-nos de todos com aquele abraço do tamanho da distância que nos separa. Portanto, até já.